queria dizer que eu estou romântica. Chegou na minha era romântica. Então hoje a gente vai ter resenha de livro branco romântico, ok? Então tá bom. Oi gente, eu sou a Dayara, do Dayara Books. Eu falo sobre livros a partir da perspectiva de raça, classe e gênero. E apesar de eu estar sumida daqui há uns 3 meses, eu ainda falo de livro, eu juro pra vocês. No lugar lá que a gente gravou uns vídeos mais curtos, eu sou mais frequente. Apesar de eu não ser muito frequente lá também. Mas aqui tava difícil, entendeu? Eu lembrei que eu faço uma dissertação, aí eu tive que começar a escrever a dissertação, entendeu? Por isso que eu sumi. E aí, é por conta da própria dissertação que eu comecei a ler coisas completamente diferentes do que vocês esperam que eu leia. Durante o meu período de pesquisa do mestrado, enquanto eu tava fazendo alguns trabalhos, eu tive que ler coisas super densas. Recentemente saiu um catálogo do Mestras do Horror. A gatinha aqui da edição do vídeo vai deixar a capa do catálogo do Banco do Brasil. E aí eu colaborei com um texto lá falando sobre mulheres negras no cinema, diretoras negras no cinema. Assisti muitos filmes de terror com mulheres negras. É uma coisa densa, uma coisa difícil, uma coisa doída. Depois eu li muitas coisas também para dissertação, variando ali entre horror, parte de história. E aí são conteúdos que acabam mexendo um pouco com a minha saúde mental, né? Não é muito saudável a gente ficar pesquisando sobre o período da escravidão, né? Essas coisas assim. E aí eu senti que eu entrei numa estafa mental muito grande. Eu precisava de ler coisas mais leves, coisas mais tranquilas, coisas felizes, sabe? Final feliz de vez em quando faz mal pra ninguém. E as pessoas têm uma ideia de que eu quase não leio romance, que eu só leio horror e não sei o que, né? Que eu acordo bebendo uma taça de sangue, não sei o que. Menina, eu leio romance pra caramba. Tudo que tem no meu Kindle é Chernobyl, daí pra pior. Não vou falar Chernobyl, senão vai desmonetizar o vídeo. Ih, eu nem monetizo, né, Gabi? Então não tem problema. Mas enfim, tudo que tem no meu Kindle é assim, ó, insalubre. E eu leio muito romance porque eu tento equilibrar as coisas nesse sentido, assim. Então eu tô sempre lendo um romancinho, uma coisa mais leve, pra poder lidar com as obrigações da vida. Dito isso, li 3 romances meio esquisitos entre si, assim, mas vou falar sobre cada um deles. O primeiro que eu li foi No Fundo é Amor. Quem diria que eu leio as coisas dessa gata? Eu diria que eu leio as coisas dessa gata. Mas eu lembro que eu li A Hipótese do Amor, tô olhando aqui pra estante. Eu li também Não é Amor, e aí eu gostei bastante. A Hipótese eu gostei. Aí eu li Não é Amor e gostei bastante. Esse eu gostei muito, mas eu me senti um pouco enganada. Eu acho que ali nas divulgações, principalmente internacionais, existia uma fala de que era um livro super intenso, né? Um negócio sobre BDSM. E nós, leitoras 30 mais, a gente é da época dos 50 tons de cinza, gente. Então a gente espera um negócio que não necessariamente é o que esse gato aqui propõe. É um negócio interessante o que ele propõe, adorei, né? Dei 4,5 estrelas, mas não é o que a gente tava esperando. Eu lembro que uma apoiadora do Raiz falou assim: eu me daria super bem com ele, porque eu adoro regras, adoro seguir regras, amo regras. Então eu acho que é um cara que gosta de ditar regras, é uma garota que gosta de seguir regras, e é um romance que ele tem um tom um pouco mais duro, nesse sentido de ter muito bem estabelecido quem comanda a relação, no momento, né, naquele momento lá. E acho que é uma história muito bonita. Aqui a gente tem o Lucas, que ele é um cara que ele namora uma moça que também é atleta. Ele é um atleta super incrível, assim. Ele é o Michael Phelps, assim, desse lugar, né, dessa escola. E só que ele é um cara que ele é quietão, ele é fechado, ele namora uma menina super comunicativa. Um dia ele tá falando com essa menina, assim, numa festa, e ela fala: eu acho que você tem que ficar com essa menina aqui, porque ela gosta de coisa depravada que nem você. E ele fica tipo, cala a boca. E aí a gente entende que o Lucas terminou esse relacionamento com a Pen, que é a namorada dele, e eles estão falando da Scarlett. Então fica ali um clima da Scarlett descobrir que ele gosta de coisas BDSM, ele gosta de principalmente dominação, e ele descobrir que a Scarlett gosta de submissão. No primeiro momento eu achei um pouco esquisito porque, né, o gato namorava, mas aí a gente descobre que ele e a Pen não tinham nada a ver, que são humor, assim, completamente diferente. Ele é o meu humor, entendeu? Uma coisa esquisita, uma coisa que não entende piada, uma coisa que tá todo mundo gargalhando, você tá séria? Então eu gostei do Lucas. E aí ele começa a se relacionar esporadicamente com a Scar, e a gente vai entendendo que a gata, ela é meio... entendeu? Piu-piu maluco, assim, meio... A gata, ela é a bublé das ideias. Ela participou como atleta também, ela ainda atua como atleta, ela era uma grande figura promissora na escola, mas ela passou por um trauma físico e emocional muito grande. Ela participava daquele salto na piscina, assim, uma coisa muito chique, mas ela não consegue saltar como antes, depois do que aconteceu. E o Lucas tenta entender, né, a todo tempo o que tá acontecendo. Eu penso que os gatos também estão ali, né? Estão fazendo o que dá pra fazer na juventude, se é que você me entende.
adolescentes, assim, coisas baixas, entendeu? Que o YouTube coloca como mais 18, sabe? E aí, o que é interessante pra mim nesse livro? Eu tenho uma teoria que a Ellie Hazelwood, ela começou a escrever livros fofinhos, legaisinhos, mas foi a partir de noiva que a gente descobriu do que a gata gosta. A gata gosta disso que você tá pensando que eu tô falando. E é isso mesmo. E aí aqui, ela diz que é um dos livros favoritos dela, que ela mais gostou de escrever. Tem muitos capítulos hot, mas eu acho que ela gosta de mesclar esses personagens que são um pouco quebrados emocionalmente, assim, mas eles são fragilizados por situações adversas da vida, com o negócio da putaria, gente. É isso que essa mulher gosta. E se a gente gosta também, tá tudo bem. Mas eu acho que existe esse rolê que eu comentei inicialmente, que foi vendido como um grande romance BDSM, não sei o quê. E aí eu peguei e fiquei tipo, vamos ver se é isso mesmo. E não era, sabe? Não é um grande romance BDSM. São duas pessoas que gostam de regras só. Eu lembro que a Jazz, do Jazz Lendo, ela falou que tem um trecho que a menina fica tipo, ai meu Deus, eu fiz uma cena de BDSM, não sei o quê. E a Jazz tava tipo, gata, você só colocou um negócio na boca, gata. E é justamente isso, assim. Acho que infla uma situação que no final das contas não é isso, realmente. Acho que é um romance. É um romance, sabe, gente? Mas o que me chama muita atenção nesse livro é como existem coisas que a gente se identifica facilmente, assim. A Skyla tem uma cobrança muito grande em relação a o que ela precisa apresentar pra vida acadêmica dela. A família dela é um negócio diferenciado. Quando eu li sobre o pai dela, me deu gatilhos, ok? Me pegou um pouco. O Lucas, ele é uma pessoa que ele é muito mais família. A família dele é muito mais participativa na história, mas também ele tem algumas questões. Ele é muito, muito introspectivo. Ele é muito fechado. Talvez seja por isso que ele me chamou tanta atenção, assim. Eu gostei dele enquanto personagem. Tem algumas ações que não fazem muito sentido da parte dos dois. A Sky, ela é muito uma pessoa tipo, eu sou tão burrinha. Aí a gata vai lá e tira 10 na prova, sabe? Eu odeio gente assim. Ai, não vem perto de mim assim. Ai, não estudei nada, tirei nota máxima. Meu filho, sinceramente, vai pra... E ela tem um pouco disso, enquanto o Lucas, ele é um cara tipo, foda-se, eu fiz o que tem que ser feito, sabe? E eu gosto desse humor dele, então acho que isso é muito importante. No final, foi um livro que eu dei 4,5 estrelas, porque eu achei o final péssimo, sabe? Eu achei, não o final dos dois, mas tem uma situação com a Pen no final que eu fiquei tipo... Sério, bicha? Olha, 400 e poucas páginas pra tu falar isso, entendeu? Ai, gente, a Pen pra mim é uma personagem completamente descartável nessa história. Ela é importante, né, pra juntar o casal. Mas, gente, tinha outro motivo pra juntar esse casal, sabe? Esbarrei no armário, pulei em cima dele na piscina. Que vesti a sunga dele sem querer. Não precisava da Pen. Entendeu? Pra mim, a Pen é uma personagem completamente descartável nessa história. Mas, assim, a relação familiar dos dois é uma coisa muito interessante. Achei o humor do Lucas quebrado, bem ruim, igual o meu, assim, que as pessoas tá tipo kkk e eu tô tipo... E não é porque eu sou cuzona, é porque eu não entendi o que as pessoas quis dizer, então pra mim faz sentido. Na minha teoria, a Ellie Hazelwood está na praia dela, ok? Dá pra ver que ela fica muito confortável de escrever determinadas cenas, de falar sobre determinadas coisas. Então ali, ó, aquele negócio de amor, teoricamente amor. Não sei o que lá, tem aquele outro lá amarelo que todo mundo diz que é bom. O azul é a hipótese do amor, tô falando o nome errado. Aquele negócio de a hipótese do amor, de amor teoricamente, que as pessoas dizem que é bom. Aquilo lá, minha filha, isso aqui é outra pessoa. Isso aqui é uma pessoa que é aquele slogan do trabalho com o que você ama. Aqui dá pra ver que a Ellie Hazelwood está trabalhando com o que ela ama, ok? Então, essa foi a primeira leva de romance que eu li. Eu acho que eu li esse livro em 3 dias, li super rápido. Ele é muito gostoso, acho que a Ellie, ela é muito fluida, assim, nos diálogos, nas situações, não é nada maçante. É uma coisa que me chamou muita atenção, é como ela explica também, em alguma medida, o que acontece, né, nesse esquema de natação, medalhas e tudo mais. Então, pra mim, assim, ó, sensacional, ok? Acredita ou não, eu li e eu gostei, tá? Eu gostei muito. Aí, gente, eu li essa palhaçada aqui. Gente, eu li essa palhaçada aqui. E eu gostei. Acredite ou não, eu gostei. Eu já tava sentindo que essa gata aqui ia... Vocês viram minha brusinha? Voltando ao assunto. Eu tava sentindo no meu silicone que essa gata ia vir pra Bienal, porque ela tá muito hypada. E aí eu falei, vou pegar essa palhaçada aqui pra ler, porque essa lista de gatilhos que tem aqui me chama muita atenção, que eu fiquei, como é que essa gata vai misturar essas coisas aqui? E no final das contas, não era o que eu esperava, mas também gostei. Não era o que eu esperava, porque eu esperava que fosse... não sei. Eu, assim, foi um pouco culpa minha. Não fui muito atrás de resenhas, mas eu achei que ia ser meio que um thrillerzão, um suspense, né? Porque a galera
fala que é um darkzão. Aqui, ó. É uma versão engraçada e irreverente de Dexter, só que aqui os dois são Dexter e a tensão sexual entre eles é muito grande. E Dexter o quê, né? O que eu esperava com Dexter? E aí, isso aqui é uma grande fofura. O homem é um cadelo da menina, sabe? Isso aqui é legal. Mas isso aqui é meio esquisito, mas é legal. Aqui a gente tem dois protagonistas que eles são rivais e são assassinos, que é a Sloan e o Roman, não sei o nome dele. E aí eles meio que começam a fazer uns desafios entre eles, assim. Enfim, sabe quando você é muito bom e aí nada mais tem graça? E aí você tem que ficar competindo com uma pessoa que é tão boa quanto você, senão as coisas não tem mais sentido? Tipo, eu sou bom nisso mesmo, sou o melhor, então pra que eu vou fazer isso, entendeu? Então é meio nesse sentido. E aí eles acabam se envolvendo. Mas as coisas dão uma quebrada, porque a protagonista, ela é uma grande assassina, não sei o que, sou fudidona, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas ela chega perto do cara, ela fica tipo, eu sou tão burrinha, ai meu, sabe? Isso não me convence muito, mas ele é muito do bom, tá? Ele é muito cavalheiro, ele é muito do tipo, toque na minha mulher e eu te mato, uns negócios assim. E eu acho que esse livro, ele entrega mais romance do que qualquer outra coisa, assim. Eu acho que essa é a graça da coisa. Dei 3,5 estrelas, que pra mim são bons parâmetros. Ri muito. Eles têm umas piadas horríveis, assim, sobre a profissão deles, né? Sobre como eles fazem o que eles fazem, né? Cada um tem seu próprio método e eles são conhecidos por esse método. E aí, gente, quando eu descobri por que o nome do livro é Cutelo e o Corvo, eu fiquei tipo, eles são tão fofinhos, sabe? Então vou ler o segundo, gostei bastante, achei esquisito, achei essa lista de gatilhos esquisitérrima, mas aí eu descobri que eu também sou esquisita, então gostei. Então dei 3,5 estrelas, mas não é um negócio ruim, gostei. Eu acho que na verdade eu fico desconfortável de falar que eu gostei, porque isso aqui é esquisito, entendeu? Mas eu gostei. E aí, isso aqui, gente... Chorei. Isso aqui, eu sempre vi muita gente falando sobre esse livro. Eu acho que eu vi a Rene, do Palavras Radioativas, falando sobre esse livro. Eu vi a Tami recentemente também falando que esse era um dos favoritos dela, do Resenha dos Sonhos. E aí, o que me chamou muita atenção foi a Tami, acho que ela fez um vídeo ranqueando todos os livros da Abby Jimenez que foram traduzidos, principalmente. E aí tem uma parte que ela fala que o protagonista tinha uma certa fobia social, ele só conseguia se comunicar por cartas. Aí eu falei, gostei, quero ler. E aí eu fui ler e eu realmente gostei. Aqui a gente tem a Brianna, ela tá passando por uma situação bem difícil, ela é médica e o irmão dela também tá internado por uma questão bastante séria. E ela meio que já tem certa que ela vai crescer ali no hospital, vai assumir um cargo muito importante. E aí ela acaba esbarrando num cara, que é o Jacob, ela quebra o celular do Jacob, e ela descobre que esse cara tá pra assumir a posição que ela sempre sonhou, mas ele acabou de chegar, sabe? Sentar na janelinha. E ao mesmo passo, o Jacob fica nesse lugar de tipo, eu não queria ocupar essa posição que estão me colocando, você me odeia porque vão me colocar nessa posição, mas eu nem queria estar aqui, gata, sabe? E aí a gente começa a perceber que o Jacob, ele é um cara muito tímido e ele é muito fofo. A primeira vez que ele vê ela, ele fica impactado, fica travado, quase que tem uma crise de ansiedade. Ela quebra o celular dele e não consegue nem falar isso. E aí ele escreve uma carta pra explicar a situação pra ela, ela se sente uma megera, e aí os dois começam a se comunicar por cartas. A Brianna, ela passou por um processo de divórcio muito recente, que é muito doloroso. Ela teve algumas coisas que aconteceram nesse casamento também que foram dolorosérrimas. E o Jacob passou por um processo de separação também da namorada dele, que a namorada dele está noiva do irmão dele agora. Então, se a sua vida tá ruim, pense que a vida desse gato tava pior. E aí, como as pessoas sabem que ele tem um tipo de fobia social, a família dele meio que joga toda a responsabilidade desse irmão, né, da felicidade desse irmão e dessa ex-companheira nele. Então, assim, se ele aceitar, a família aceita. Então, ele tem que fingir que ele tá bem. E pra isso, ele pergunta se a Brianna não quer ser a namorada falsa dele, pra ele fingir que ele tá bem, não sei o quê. Ai, gente, eu sei que isso aqui é um negócio clichê, entendeu? Eu sei que isso aqui, falsos namorados, de inimigos para amantes, eu sei de tudo isso. Mas isso aqui é fofo, entendeu? Porque o Jacob, ele é um cara que realmente tem fobia social e ele expressa isso muito bem. Eu não sou uma pessoa que tem fobia social, mas, acredite ou não, eu sou uma pessoa muito tímida. Gente, eu sou tímida num ponto, assim, que eu não consigo falar com as pessoas. Se vocês observarem as minhas redes sociais, eu faço uma coisa muito feia, eu não respondo comentário. E eu não respondo comentário porque eu tenho medo de incomodar as pessoas. Eu saio pouquíssimo na rua, então as pessoas da minha cidade me veem um pouquíssimo. Na Bienal eu tô sempre com alguém, porque essa pessoa provavelmente é meu apoio emocional, que a hora que eu olhar pra ela, tipo, dar uma olhada assim, ó, ela vai entender que a minha carga social já baixou todinha, eu tenho que ir embora. Eu sou muito, muito tímida. E aí parece que eu tô sempre de cara fechada, assim, pessoalmente, mas na verdade eu tô tímida.
entendeu? Então, não é que eu me identifiquei com Jacob, eu acho que, né, não sou uma pessoa laudada com fobia social, mas sendo uma pessoa extremamente introspectiva, eu sou o tipo de pessoa que a minha mãe foi chamada na escola porque eu não respondia a chamada, porque eu tinha vergonha de falar que eu estava presente. Ver ele tentando lidar com os sentimentos dele é uma coisa muito bonita, assim, dele tentar sair disso por ela, dele tentar melhorar, e se às vezes ele não quer melhorar por ela, assim, tudo bem, mas dele tentar minimamente descobrir formas que ele pode se expressar pro mundo, isso é muito, muito bonito, assim. Ele não é um cara que ele é curado pelo amor, assim. A fobia social dele não é curada na história, mas a forma como a protagonista tenta encontrar maneiras, macetes engraçados de deixar ele mais confortável, formas, assim, dele se comunicarem e dele deixar muito claro quando ele quer sair de uma situação porque ele tá drenado socialmente, eu acho que isso é muito bonito, mexeu muito comigo. A dedicatória da autora também é muito bonita e os agradecimentos, né, quando ela vai falar por que ela quis escrever esse livro, foi uma coisa que mexeu muito comigo. Este é um livro de romance que eu dei 5 estrelas. Eu acho que essa capa, ela não deixa claro como esse livro é incrível, ok? Ele tem alguns gatilhos sobre ansiedade, né, sobre crises em geral, mas eu acho que o Jacob, ele é um cara que ele foi criado pela Abby Jimenez de uma forma muito gentil, assim, dá pra ver que existe um cuidado muito grande e ela não romantizou nada, assim, então ele é um cara... ele é muito fofo, gente. Ele é muito fofo, então isso aqui foi 5 estrelas, definitivamente. A gente teve um bom critério, né? Tipo, a gente teve um 3,5 estrelas, que feriu todos os direitos humanos, e eu dei 3,5 estrelas ainda assim. A gente teve um 4,5 e a gente teve um 5 estrelas. Eu acho que a gente... Entendeu? Essas foram as minhas 3 últimas leituras. Eu terminei Nihonjin também, do Clube do Livro FN. Mas se você quiser saber o que eu achei, assine Clube do Livro FN. Mas eu quis falar sobre esses romances porque as pessoas acham que eu não leio romance, não leio coisas tranquilinhas. E no final das contas eu leio, tá bom? Leio coisas muito tranquilérrimas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Um beijo e até a próxima.